Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma destilaria abastece 35 bares, dando a cada um deles 12 litros por dia, durante 30 dias. Se os bares fossem 20 e cada um deles recebesse 15 litros, durante quantos dias a destilaria poderia abastecê-los? Então, eu vou organizar aqui num formato de regra de 3. Essa regra de 3 vai ser organizada de forma composta, já que eu tenho aí 3 variáveis. Eu tenho o número de bares, eu tenho o número de litros por dia, que são fornecidos para esses bares, litros por dia, e eu tenho também o tempo de fornecimento, o tempo em dias. Estou organizando. A destilaria abastece 35 bares, então vou colocar que são 35 bares, dando a cada um deles 12 litros por dia, 12 litros por dia, então 35 bares fornecem 12 litros por dia, e isso resulta em 30 dias. Então essa destilaria eu consigo até calcular a produção dela, né? A produção mensal. Por quê? Eu tenho 12 litros por dia. Se eu multiplico por 35 bares, eu tenho o número de litros que eu uso por dia. 12 litros por dia para cada bar. Se eu multiplico por 35, eu tenho o número de litros por dia de todos os 35. E se eu multiplico novamente por 30, eu tenho aí o quê? A produção em litros por mês dessa destilaria. E aí eu posso fazer, então, essa solução de forma aritmética, né? Depois eu divido por 20 e divido por 15. Certo? Mas eu vou fazer com regra de 3. 35 bares, 12 litros por dia, 30 dias. Aí diz que se os bares fossem 20, então olha só, agora eu só tenho 20 bares. E eu tenho que cada um deles vai receber um pouco mais, vai receber agora 15 litros por dia. 15 litros por dia. A pergunta é, durante quantos dias a destilaria consegue abastecer? Então aqui, X dias. Bom, tá aí a regra de 3 composta. Eu preciso agora verificar se todas as grandezas são diretas entre si ou se tem alguma delas que é inversa em relação a alguma outra grandeza. Então vou fazer aí a análise da proporcionalidade direta ou inversa entre as grandezas. Então eu sempre faço isso na prática usando como referência aquela grandeza onde está a variável, que nesse caso é o número de dias. Então vou comparar o número de dias com o número de bares, número de dias com o número de litros. Então vou pensar. Para fazer essa comparação, usa-se a palavra quanto mais como regra prática, tá? Faz uma pergunta quanto mais. Se a resposta for mais, as grandezas são diretas entre si. Se a resposta do quanto mais for menos, as grandezas são inversas entre si. Então vou perguntar, ó, entre dias e bares. Quanto mais bares eu vou atender, quanto mais bares eu atendo mais dias, eu consigo atender por mais dias ou por menos dias? Menos dias. Se eu aumento o número de bares, com a minha produção, eu vou diminuir a quantidade de atendimento, a quantidade de dias que eu consigo, né? Então aumentam os bares, diminui os dias. Então significa que essa grandeza e essa são inversas entre si. Como é que eu indico isso na prática, na regra de 3? Usando flechinhas. Eu vou usar uma flechinha para cima e outra para baixo. Eu posso pôr essa para cima e essa aqui para baixo, ou posso fazer o contrário, posso colocar essa para baixo e essa para cima, é opcional, desde que as duas fiquem em sentidos diferentes. Então eu vou colocar essa aqui para cima, quanto mais bares, menos dias eu consigo atender. Então tá feito. Nessas flechinhas eu não posso mais mexer, elas vão ficar com essa disposição. Agora eu vou comparar litros por dia com dias. De novo, sempre eu comparo com quem tem X. Então eu pergunto, quanto mais litros por dia eu forneço para o bar, eu consigo trabalhar mais dias ou menos dias? Se eu vou distribuindo mais litros por dia para cada bar, com a minha produção que é fixa, eu consigo atender mais dias ou menos dias? Menos dias. Então inversa de novo em relação a dias. Porque se aumenta o número de litros por dia, diminui o número de dias que eu atendo.
Então, mais litros menos dias, regra de 3 inversa, ou grandezas inversas. Se aqui já está para baixo, ó, nos dias, essa aqui tem que ficar ao contrário, porque é a inversa dos dias. Então, ela vai ficar automaticamente para cima. E eu coloquei as flechas. Antes de operar, o que eu tenho que fazer? Organizar as flechas todas no mesmo sentido. Então, eu posso modificar aqui, ó, 35 e 20, botando o 20 para cima e o 35 para baixo, o 12 para baixo e o 15 para cima. Ou eu posso mudar só essa flecha aqui, ó, porque é a única que está para baixo, que é mais fácil. Boto o X para cima e o 30 para baixo. Se eu fizer isso, a flecha vai ficar para cima, né? Vai ficar do 30 para o X. Então, isso que eu vou fazer. Vou manter aqui 35. Vou manter aqui o 20. Vou manter aqui o 12. Vou manter aqui o 15. E essa outra aqui eu vou inverter. X e 20. E aqui é muito interessante, muito quase que obrigatório, que aquela grandeza que tenha o X, ela fique sempre na ponta da armação, tá? Fique no começo ou no fim. No caso que está no fim, mas eu podia também ter posto aqui na frente, ó, o número de dias. Certo? Bom, então eu já organizei as flechas agora. Ó. Essa aqui está para cima, 20 para 35. Essa aqui está para cima, né, 15 para 12. E essa que era do 30 para X, aqui botei 20 a 30. Aqui é 30. Então, aqui eu tenho 20 para 35. Aqui eu tenho 15 para 12. E aqui que era 30 apontando para o X, olha só, 30 apontando para o X. Fica todo mundo para cima. Agora que as flechas estão todas apontando no mesmo sentido, eu faço assim, ó. Eu faço aqui um traço, multiplico, multiplico, e aqui igual com outro traço. Ó. Sempre assim. Por isso que é interessante que a grandeza que tem o X fique na ponta. Certo? Então eu faço sempre isso. E agora é só resolver. Posso efetuar aí algumas simplificações. Tipo aqui, ó, 35 e 15 por 5, aqui vai dar 7. E aqui vai dar 3. Eu consigo simplificar aqui também, ó, o 12, eu podia fazer o 12 por 3, que dá 4 aqui, ó. Já dava um 4, né? Mas eu vou fazer diferente, vou simplificar o 12 por 4, que dá 3, e o 20 por 4, que dá 5. E aí eu vou dar uma copiada nisso. Vai ficar 7 vezes o 3 dividido por 5 vezes o 3. Isso é igual a x sobre 30. Agora sim, ó, esse 3 aqui eu posso cancelar com esse 3. E eu vou cruzar. Ó, quem cruza com x fica dividindo, ó, 5x. Então quem cruza com x fica dividindo. Eu deixo o x aqui isolado, já coloco esse 5 aqui embaixo. E em cima eu tenho 5 vezes... Aliás, em cima eu tenho outro cruzamento, que é 7 vezes 30. Aqui eu consigo fazer uma simplificação, ó, 30 divide por 5 dá 6. E o x resultou 7 vezes 6, 42, no caso, 42 dias. Ok? Então ficou aí para a letra D. Essa questão, tá, eu posso também resolvê-la aritmeticamente. Eu fiz uns comentários no início da resolução. Então agora eu vou concluir aqui fazendo também aritmeticamente para a resolução ficar mais completa, tá? Mas ela já está pronta, né? Esse aqui eu acho que até é a forma mais adequada para a resolução. Mas agora eu vou pensar assim, numa outra proposta. Bom, imagina, eu tenho 35 bares que são atendidos com 12 litros por dia durante 30 dias. Então, se eu multiplico 35 por 12... eu descubro o número de litros por dia de que eu preciso, né? O que essa destilaria fabrica. 35 vezes 12. São 12 litros por dia, 35 bares que recebem esses 12 litros cada um. Então, 35 vezes 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 1 vezes o 5, 5. 1 vezes o 3, o 3. Aqui dá 0, dá 12, vai 1, 420. Isso por dia. Como são 30 dias, eu multiplico aqui, ó, por 30. Isso vai dar a produção mensal da destilaria.
Aí eu tenho 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 126. Como eu não levei em conta esse zero nem esse zero, eu tenho 2 zeros para acrescentar aí. E aí eu tenho, então, a produção de 12.600 litros por dia. Isso aqui é a produção da destilaria mensal, tá? Produção mensal. Agora vou pensar, na segunda situação, o que eu tenho? Eu tenho que atender 20 bares, cada um usa 15 litros por dia. Então eu preciso pensar que eu tenho que atender isso aqui, ó, 20 bares, cada um com 15 litros por dia. Então vou multiplicar. 15 litros por dia vezes 20 bares. 15 vezes 20. Isso me dá 30, 2 vezes 15, 30, com mais o zero que eu não usei, 300. Então eu preciso de 300 litros por dia. São 20 bares, cada um precisando de 15 litros por dia. Aí eu penso, se eu preciso de 300 litros por dia e a minha fabricação é 12.600, eu pego 12.600, que é a minha produção, e divido por 300. 1 não dá, 2 não dá, 126 não dá, tenho que pegar 1.260. 1.260 por 300 dá 4. 4 vezes 300 dá 1.200. Me sobra aqui 60. Baixa o último zero, 600. 600 por 300 dá 2. 2 vezes 300 dá 600. E aí zerou. Ou seja, eu tenho 42. 42 o quê? 42 dias. Então eu também chego na alternativa D, fazendo com esse modelo aritmético. Nem todas as questões com regras de 3, elas são tão fáceis de serem percebidas com esse raciocínio, né? E aí acaba que a regra de 3 é o processo mais indicado sempre. Mas nessa aqui, nesse exemplo, esse raciocínio aritmético aí também possibilita uma resolução bem tranquila. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.